Amém, queridos. Hoje nós estamos com a responsabilidade, de trazer a palavra do Senhor para a igreja nessa noite. E nós cremos que Deus ainda tem muito a falar aos nossos corações. Amém? Então que você possa estar com o teu coração aberto, que você possa deixar Deus realmente ministrar ao teu coração, porque a palavra de Deus, ela é a palavra que nos move. Então que você possa ser ministrado pela palavra do Senhor nessa noite. Amém? O título dessa mensagem é Em Meio às Tempestades. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Como está a sua vida? Você tem vivido em águas calmas ou você tem vivido uma tempestade? São momentos da nossa vida que nós precisamos entender, e saber que em alguma fase das nossas vidas nós vamos passar por calmaria e nós vamos passar por tempestade. Às vezes você chegou aqui nessa noite com as águas da tua vida agitadas, nervosas, querendo quebrar o teu barco, derrubar você, que você venha a cair dentro do mar, mas você também pode estar vivendo em águas tranquilas, E a palavra do Senhor, ela cita, e nos traz alguns exemplos para nós, e nós queremos estar ministrando isso sobre a vida da igreja nessa noite. Mas antes de começar, eu não projetei esse versículo, Isaías 43, 2, Isaías 43, ele é um texto onde Deus traz uma confirmação, sobre o povo de Israel e que eles eram propriedade exclusiva do Senhor. Mas no versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo, ele fala quando. Então, quando pode trazer para nós uma certeza. Em algum momento, nós vamos passar por tempestades. O versículo não fala se em algum momento você passar. Não, ele diz quando você passar. Essa era uma promessa para o povo de Israel. E Deus estava confirmando que Deus estaria com eles quando eles passassem pelo meio das águas. E nós temos vários exemplos, Nós temos o Jordão, nós temos o Mar Vermelho que se abriu e Deus estava com eles. E não é diferente conosco. Nós fazemos parte do povo chamado, da nação escolhida do Senhor. Então a promessa que ela foi para Israel, ela é para nós também. Então, em algum momento, quando você estiver passando por uma tempestade, tenha certeza de que Deus está com você. Ele garante isso. E para a gente entender esse contexto, de tempestade, nós precisamos, quando nós estivermos enfrentando a tempestade, nós precisamos saber como nós vamos lidar com essa tempestade. Porque a maneira como nós entendemos e a maneira como nós vamos lidar, ela vai produzir e vai definir um resultado para essa tempestade. Então, que você possa tirar lições da palavra do Senhor nessa noite, para que, se você está no meio de uma tempestade, que você possa pegar algumas lições da palavra do Senhor. Mas se você está com a vida calma, está com a vida tranquila, guarde no seu coração, para que quando você estiver enfrentando alguma dificuldade, alguma tempestade, que você possa se lembrar dessa palavra. Sabe por quê, queridos? Nós conhecemos a história, Lucas 6, 48 e 49, fala do homem prudente e do homem insensato. Ali nós vemos a história de dois homens. Os dois homens tinham a mesma missão. Qual era a missão deles? Construir uma casa. Só que um decidiu construir a sua casa sobre a rocha. O outro decidiu construir a sua casa sobre a areia. E veio sobre as duas casas as mesmas circunstâncias. Veio o vento e veio a chuva.
Mas qual ficou de pé? Aquela que estava firmada na rocha. Foi uma decisão sensata, prudente de um homem. O insensato, ele ficou vendo a sua casa, as ruínas. E quando nós enfrentamos tempestades, não é diferente. Nós vamos nos firmar em quem? Nós sabemos que Deus, ele é a nossa rocha. Então nós temos que olhar para Deus e ter a certeza de que Deus está direcionando, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas essa decisão, ela é minha e ela é sua. Se nós decidimos construir a nossa casa sobre areia, quando vir a tempestade, pode ter certeza, ela vai ruir. Então, que você possa responder para você mesmo, né? Onde você está firmado? Na rocha ou na areia? E as tempestades, queridos, elas virão em algum momento das nossas vidas. É muito difícil nós passarmos por essa terra, como eu disse, nós lemos ali no versículo, quando, né? Então, em algum momento, nós iremos passar por tempestades. Pode ter certeza disso. Se você não está passando, eu quero te dizer que você vai passar. Mas pode ser que você já passou e hoje você está em águas tranquilas. Então, permaneça, porque Deus, ele tem coisas grandes ainda a fazer sobre as nossas vidas. As tempestades, elas podem nos pegar de surpresa. Mas como nós confiamos em Deus, as tempestades não pegam Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o poder e Deus sabe a hora de agir, a hora de mandar o mar parar, cessar. Deus sabe de todas as coisas. E para você nessa noite, tenha isso no teu coração. Deus está no controle da tua vida. Mesmo que você esteja em meio a uma tempestade, Deus está no controle da tua vida. E na palavra de Deus, eu vou falar sobre três tempestades que a Bíblia narra. E nós vamos ver nessas três situações que nós podemos tirar lições para as nossas vidas, né? A primeira dela, ela vai falar que nem todas as tempestades, elas são enviadas por Deus em um primeiro momento. Por quê? Porque às vezes a consequência dessa tempestade que nós estamos vivendo é fruto da nossa desobediência. Então a nossa desobediência, ela pode provocar também uma tempestade nas nossas vidas. Segunda lição, nós vamos passar por tempestades que Deus vai enviar. Aí você pergunta, mas como assim? É verdade. Para que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida, ou na vida de alguém, ou na vida de uma nação. E vai ter uma terceira tempestade que nós vamos também estar falando. É uma tempestade que Deus envia para nos ensinarmos a depender, a confiar e a saber o Deus que nós cremos. Então, que nós podemos, né, nessas três passagens que nós vamos estar comentando um pouco, que você comece a tirar lições. Desobediência pode trazer tempestade para a tua vida. Você pode estar em obediência, mas Deus pode te mandar no meio de uma tempestade, porque há um propósito dele para ser cumprido. Mas vai haver tempestade também onde a nossa fé está baixa, onde nós perdemos a nossa fé. E Deus, ele vai agir para que nós venhamos a elevar a nossa fé. Amém? Queridos, tudo que Deus faz tem uma intenção e tem um propósito. Nada acontece
por acaso. E você faz parte desse processo. Você faz parte dessa missão. Nós estudamos durante essa semana, né, o Atos falou também, na célula, né, sobre a nossa missão. E às vezes a gente para e pensa, qual é a minha missão? E nós vimos ali alguns pontos, né? E às vezes você para pensar e refletir, será que eu consigo me encaixar verdadeiramente nessa missão? Consegue. Nós chegamos a essa conclusão. Pode ser difícil, mas o Deus que nos chamou, Ele nos capacita e Ele nos direciona. Por quê? Porque há um propósito de Deus para as nossas vidas, né? Para que nós não venhamos a fugir do propósito do Senhor, nós precisamos estar alinhados à sua vontade. Amém? Então, como nós falamos, nós vamos estudar sobre 3 tipos de tempestade. E a primeira dela é as tempestades que atraímos sobre as nossas vidas. Esse tipo de tempestade é aquela que nós mesmos causamos. E ela é fruto da desobediência. E muitas vezes, essa desobediência que nós, né, fazemos em relação a Deus, ela pode não somente comprometer as nossas vidas, mas ela também pode comprometer as pessoas que estão à nossa volta. Nossa família, nossos filhos, nossa esposa. E nós, na palavra de Deus, nós vemos o exemplo de Jonas, né? Então, nós vamos ler ali Jonas, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa atitude de Jonas trouxe uma grande consequência, né, para a vida dele. E também trouxe para os tripulantes, para os marinheiros que estavam naquele barco. E aí você pode também refletir, como está a tua vida hoje? Se você estiver em desobediência, pode ter certeza que você também, assim como Jonas, você também pode estar trazendo alguma maldição ou alguma situação complicada para as pessoas que estão ao teu redor, que estão caminhando contigo, né? E essas consequências, às vezes elas são irreversíveis. Às vezes não dá tempo da gente se arrepender. Nós conhecemos, né, como termina a história de Jonas. Mas Jonas, ele, no meio daquela tempestade, onde eles estavam todos ali desesperados, todos estavam com medo, temerosos, porque as ondas eram grandes, elas batiam no barco e o barco estava a ponto de rachar. Aonde Jonas estava? Dormindo. E lá ele permaneceu, né? Como que uma pessoa consegue dormir em meio à tempestade, né? E ele estava lá bem tranquilão, dormindo. Ele era o causador daquela tempestade. Até o momento onde provavelmente ele viu que o negócio estava pegando, e ele foi lá e confessou que toda aquela tempestade, o culpado era ele. Mas até que ele confessasse, né, a história diz que eles jogavam as fazendas, jogavam tudo aquilo que eles estavam carregando no barco, para ver se o barco ficasse mais leve e não viesse a virar ou a naufragar. Mas, quando Jonas toma a atitude de confessar que ele era o culpado,
todos os bens e todas as fazendas que estavam no barco já tinham sido jogados para o mar. Então houve ali também uma perda. E quando Jonas confessa, qual foi a primeira atitude dos marinheiros? Jogam ele no mar. E o mar cessa. Qual foi o resultado? Passa um grande peixe, engole Jonas, e ele passa ali 3 dias. Imagine você, se coloque no lugar de Jonas, passando 3 dias no meio da entranha de um peixe, lugar escuro, provavelmente fedido. O que passou na cabeça dele? E quando nós estamos fora do propósito do Senhor, quando nós estamos fora da missão que Deus nos deu, algo vai acontecer. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque a presença de Deus não vai estar quando você estiver em desobediência. Então nós precisamos nos arrepender. Jonas ainda teve tempo de se arrepender e de ainda cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Foi tarde, mas o propósito de Deus foi cumprido. E trazendo isso para as nossas vidas, às vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós estamos em desobediência. Nós estamos fora do propósito, nós estamos fora da visão, nós estamos fora da direção que Deus tem para nós. E nós sabemos que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. O que Deus tem para nós é o melhor. Enquanto quando nós estamos fora do caminho, fora do propósito, nós não vamos estar vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por isso, nessa noite, que você faça essa primeira reflexão sobre a vida de Jonas. Ainda há tempo de nós nos arrependermos e nós voltarmos para o caminho e para o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão que Deus determinou para nós e nós precisamos cumprir. E a consequência da desobediência, muitas vezes, ela é, como eu disse, ela é irreversível. E ela pode trazer consequências terríveis para as pessoas que estão do nosso lado. Então, que você, que às vezes tem feito a tua família sofrer, às vezes você tem colocado pessoas em situações como Jonas colocou aqueles tripulantes, como eles estavam a ponto, de morrer. Pode ser que nessa noite nós estamos nessa mesma condição. E nós precisamos voltar para o Senhor. E nós precisamos pedir perdão ao Senhor. E voltarmos ao propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? A segunda tempestade que resultam em grandes bênçãos. Quando nós lemos a história em Atos 27, nós vamos ver ali Paulo. Ele estava indo em direção a Roma para ser entregue ao tribunal. E todo o capítulo 27, ele narra a história também de um naufrágio que estava Paulo. E nós podemos ver que durante essa narrativa desse versículo, Paulo, ele surge no meio daquela situação como um homem temente ao Senhor e com a autoridade que Deus tinha sobre a vida dele. Ele se põe como referência sobre aquele barco. Ele deu algumas direções, não foi obedecido. E aí, o navio aonde eles estavam também passou por um naufrágio. A diferença que nós vemos aqui com relação a Paulo, aquele que é chamado, aquele que tem
um propósito de Deus para ser cumprido na vida dele, ele tem autoridade sobre aqueles que não conhecem ao Senhor. Deus nos coloca como autoridade. E nós precisamos exercer essa autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Paulo, ele era um prisioneiro dentro daquele navio. E mesmo sendo um prisioneiro, Deus levanta ele como uma voz profética, como uma autoridade sobre aquele barco. E nós vemos ali que, além dos perigos, que eles enfrentaram, que foi a tempestade, tinham 276 pessoas naquele barco, então era muita gente, e a gente sabe que o final dessa história, nenhuma daquelas vidas se perdeu, nenhum morreu. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus também para a vida de Paulo. Eu queria que você acompanhasse Atos 27, do 22 até o 25. Ele diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então essa era a palavra que Deus tinha dado para Paulo, para que ele tivesse bom ânimo, para que ele tivesse força, para que ele não desistisse. E aí aqui entra a segunda lição que nós precisamos entender. Paulo estava no meio de uma tempestade. Ele não estava em desobediência, ele estava em obediência. Ele estava cumprindo uma determinação que foi imposta para ele, que ele se apresentasse em Roma. Mas ele sabia qual era o destino dele. E como eu disse, Deus às vezes vai nos colocar em certas situações que aos nossos olhos pode parecer mal. Mas o propósito de Deus é um propósito de bênção. E eu e você seremos usados para salvar vidas. Seremos usados para transformar a história de muitas pessoas. Por isso, quando Deus te colocar em meio a uma tempestade, não pense que é o fim. Ela vai se tornar numa grande bênção. E nós sabemos qual foi o resultado dessa história sobre a vida de Paulo. Toda a história acontece e o navio, vem a naufragar, e eles caem no mar, nadam e param, em uma ilha. E quando eles param nessa ilha, as 276 pessoas que estavam no barco, todas elas estavam salvas. Mas não para por aí. Deus usa a vida do apóstolo Paulo ainda para que aquela ilha de Malta e os moradores também daquela ilha, todos eles fossem salvos. Então, queridos, eu queria que você entendesse que Deus, Ele traz lições grandiosas para as nossas vidas. E muitas vezes nós temos a mania de questionar. Por quê? Não. Pergunta para Deus: Deus, qual é o propósito dessa situação que eu estou passando? Porque se a gente ficar só reclamando, nós vamos perder o propósito de Deus nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E aí nós não vamos conseguir discernir o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas.
E quando a gente começa a comparar as duas histórias, há uma grande diferença sobre a história de Jonas e sobre a história do apóstolo Paulo. Jonas, ele estava fugindo da presença do Senhor. Ele estava em desobediência. O apóstolo Paulo estava em obediência à vontade de Deus. Ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. A semelhança era a mesma, existia uma tempestade nas duas situações. Mas como cada um se colocou, Jonas provocou aquela situação. E aí a tempestade veio fruto da sua desobediência. Paulo estava em obediência, mas ele foi usado como bênção para transformar a vida daquelas pessoas que estavam com ele. Ele evangelizou as 276 pessoas e mais uma ilha, uma nação que foi salva. Então, quando nós estamos fora da vontade de Deus, Deus não pode agir em favor das nossas vidas. Nós limitamos o agir do Senhor para as nossas vidas. Como eu disse, nós vamos em algum momento passar por tempestades. E como nós vamos, o resultado final dessa tempestade vai ser uma decisão nossa. E se nós estivermos provocando essas tempestades, nós precisamos nos arrepender e voltar para o caminho. Porque Jonas, ele voltou, mesmo ele não querendo pregar naquela cidade, mas ele voltou e obedeceu e cumpriu o propósito. A gente sabe que Paulo, em obediência, ele foi até Roma. Essa viagem continua e depois a gente tem algumas testemunhos e alguns milagres ainda que acontecem em função da vida de Paulo. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos que há um propósito de Deus que precisa ser cumprido nas nossas vidas. Uma outra diferença, né, com relação à história de Jonas e do apóstolo Paulo é que Jonas é jogado para fora do barco. E aí cessou aquela tempestade. No apóstolo Paulo, todos se jogam ao mar e nadam até aquela ilha. Então, todas as tempestades que se levantarem contra nós, nós precisamos entender o porquê que ela está acontecendo. Se é desobediência ou se é fruto para que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus e abençoarmos muitos. Amém? Então, que você possa refletir nessa noite. Será que estou dentro ou estou fora da vontade de Deus para a minha vida? Como nós falamos, né? A nossa vida, ela pode simbolizar um barco. Então, como está o barco das nossas vidas? Navegando em águas calmas, em águas tranquilas, ou navegando em mar turbulento? Independente da situação que você esteja navegando, ou que você se encontra hoje, pode ter certeza, Deus está no controle. Deus está te preparando, Deus está te direcionando para que você seja usado, para que você possa fazer tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Muitas tempestades vão se levantar contra nós. E nós vamos passar por muitas delas. E entender isso, querido, às vezes dói. Às vezes nós não conseguimos compreender o porquê estamos passando por essa situação.
Mas como eu disse, quando nós vamos até o altar do Senhor e quando nós vamos buscar em Deus as respostas para aquilo que nós estamos passando, Deus vai ministrar aos nossos corações. E se precisar arrependimento, Deus vai falar conosco. Se precisar que nós venhamos a nos quebrantarmos, Deus vai ministrar aos nossos corações. E se precisarmos sofrer, para que muitos possam receber a vontade e a palavra do Senhor e vir e ter as suas vidas transformadas, que nós possamos dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer. Independente do que eu gostaria que estivesse acontecendo. Por quê? Não adianta nada eu ganhar todas as coisas, como nós estudamos sexta-feira, ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. Não. Deus quer que nós venhamos a nos salvar e também ser instrumento para salvar as muitas vidas que estão aí perdidas e que ainda não conhecem ao Senhor. A terceira tempestade que nós vamos estar falando nessa noite é a tempestade que nos leva a conhecer Jesus verdadeiramente. Nós estávamos falando na célula, né, sexta-feira, e uma das irmãs comentou: nossa, mas às vezes você vai anunciar a palavra, você vai pregar a palavra para as pessoas, e às vezes elas dizem: eu já conheço ao Senhor, eu já sei quem Ele é. Mas conhece e sabe só de ouvir falar, mas não de viver, e não de estar debaixo da autoridade do Senhor. E essa terceira tempestade, nós precisamos entender que, às vezes nós vamos passar, porque Deus quer ministrar algo nas nossas vidas, Deus quer que nós venhamos a depender dEle 100%, Deus quer que nós venhamos a confiar nele, independente das situações que nós estamos passando. E muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós queremos desistir, nós não queremos enfrentar aquela situação. Mas quando nós entendemos, quando nós reconhecemos que eu conheço verdadeiramente o Deus a qual eu sirvo, pode vir a tempestade que vier, que ela não vai me derrubar, ela não vai me tirar do propósito. Marcos 4, 35 ao 41, narra também uma história, e diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estáis com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui narra a história dos discípulos, né? Jesus estava ministrando num determinado lugar e ele diz: vamos para o outro lado. O Atos ministrou no louvor e disse: quando nós temos uma palavra, nós precisamos confiar nessa palavra. E aqui Jesus, ele ordenou, Jesus, ele deu uma palavra. Ele disse: passamos para o outro lado. Independente do que acontecesse no meio, existia uma palavra: nós vamos chegar até o outro lado.
E essa palavra, ela é para mim, e essa palavra, ela é para você. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, vai se cumprir. Independente das tempestades, independente daquilo que você está passando, ou que você vier a passar, você vai chegar do outro lado. Foi Deus que entregou essa palavra. E nós vemos nessa passagem que eu queria destrinchar um pouco esses versículos em 4 situações onde nós vemos Deus agindo em meio à tempestade. E aqui tem uma diferença muito grande. Nos 2 relatos que nós falamos anteriormente, Jesus não estava presente no barco. Deus estava dando direções, Deus estava falando aos seus servos. Nessa é diferente. Jesus está no barco. E ela passa a ser muito importante para nós, porque Jesus está no barco da tua vida. Se Jesus estiver no barco da tua vida, pode ter certeza, você vai chegar do outro lado. Mas se Ele não estiver, você vai naufragar. Não tem como a gente mudar a história. A palavra de Deus, ela não mente. Deus precisa estar aonde a sua presença, ela é querida, onde ela é requisitada, onde ela é decidida viver por alguém. E se nós decidimos viver a presença do Senhor, se nós decidimos trazer o Senhor para dentro da nossa vida, para dentro do nosso barco, nós podemos ter certeza que, independente das situações, nós vamos chegar do outro lado. E a primeira atitude de Jesus aqui que nós podemos identificar é que Jesus dormia na tempestade. Aqui Jesus dormia porque ele estava cansado, porque ele tinha pregado, porque ele tinha anunciado a palavra, ele tinha, de alguma forma, trazido bênção para a multidão que estava acompanhando. Quando nós vemos Jonas, ele também estava dormindo, mas ele estava dormindo porque ele tinha fugido, ele estava em desobediência e ele não quis pregar a palavra para que aquela cidade fosse abençoada. Então aqui a gente vê que Jesus, quando veio para essa terra, ele se fez homem, então ele sentiu cansaço, ele sentia sono. Isso prova para nós que Deus, ele tinha as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas canseiras que nós podemos também sentir no dia de hoje. E o versículo 4, 38, que narra isso, que Jesus, ele estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Essa passagem, ela é a única passagem nos evangelhos que descreve Jesus a dormir. Não tem outra passagem, somente essa passagem que fala que Jesus estava dormindo. E aqui, por que Jesus dormiu? Por que Jesus estava dormindo? Porque ele tinha consciência de qual era o seu propósito nessa terra. Ele não iria morrer naquela tempestade. Ele não veio para morrer numa tempestade. Ele tinha um propósito, tinha um destino. Ele sabia qual era o seu destino. Então, eu e você precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque quando nós entendemos isso, não é qualquer tempestade que vai nos matar. Nós temos um destino determinado por Deus, nós temos que chegar do outro lado. A tempestade não vai nos tirar do propósito do Senhor. Então que você olhe para a vida de Jesus
E que você siga o exemplo de Jesus. Em meio à tempestade, vai dormir. Vai descansar. Porque eu sei o Deus que eu tenho crido. E eu sei que o meu propósito, aquilo que Deus entregou na minha mão, não é uma tempestade que vai me tirar do foco e não é uma tempestade que vai me tirar do propósito. Então, siga o exemplo de Jesus. Descanse em meio às tempestades que apresenta sobre a tua vida. Amém? Uma segunda atitude que nós podemos ver aqui é a reação dos discípulos. Provavelmente eles se esqueceram de quem estava no controle daquele barco. Porque quando nós lemos Marcos 4:38, somente a parte B, eles questionam a Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Quanta audácia, né? Às vezes você vai falar: nossa, mas esses discípulos são muito audaciosos. Será que eu e você já não fez essa pergunta para Deus? Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o momento que eu estou passando? Não te importas? Às vezes eu e você já nos deparamos com essa situação e às vezes nós já perguntamos para Deus: Deus, não te importa? E aqui há um tom de reclamação. E muitas vezes nós estamos agindo também como os discípulos também agiam com Deus. Queridos, eles andavam com Jesus. Eles viram quantos milagres Jesus tinha feito. Os discípulos eram os 12 que foram selecionados por Jesus. Eles conheciam quem era Jesus. Mas a gente para observar que no meio da tempestade eles esqueceram quem estava no barco e quem tinha o poder para fazer com que aquela tempestade cessasse ou que aquele vento se acalmasse. Porque Jesus tinha dado uma ordem para eles: nós vamos até o outro lado. Não se esqueça quem está no controle da tua vida. Não reclame, não murmure. Queridos, ficar ao lado de uma pessoa que só murmura, você não tem prazer nenhum. Irrita, não irrita? Dá vontade de você deixar a pessoa falando sozinha. Meu Deus, só reclama, só reclama, só reclama. Não sai uma palavra de bênção, não sai uma palavra de gratidão, uma palavra de agradecimento. Então nós precisamos entender que quando Deus ele está no nosso barco, Ele tem o controle. E Ele se importa sim conosco. Mas às vezes não é da maneira como nós queremos, e do jeito que nós queremos, e nem na hora que nós queremos. Deus tem o meio dEle, o jeito dEle, a hora dEle, para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Por isso, não murmure diante das situações. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você consegue entender essa palavra? E você consegue dizer para você mesmo que tudo tem um propósito? Todas as coisas que acontecem têm um propósito. Porque Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém? Uma terceira situação que nós podemos também falar é a ordem e a repreensão de Jesus. O versículo 39 de Marcos 4 diz assim: e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos:
Por que vocês estáis com tanto medo? Ainda não têm de fé? Você nota que Jesus ele falou apenas uma vez: aquieta-te, acalma-te. E o mar, a natureza, obedeceu. Por quê? Porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do poder dele. Então ele não precisa repetir 200 vezes. Não, basta apenas uma palavra. E aquilo vai ser cumprido. Busque em Deus qual é essa palavra. Busque em Deus qual é essa palavra para a tua vida. Que a tempestade vai parar. O vento vai cessar. Mas depende de uma atitude minha e uma atitude sua. E engraçado que os discípulos ficaram admirados e cheios de temor. A tempestade trouxe medo para eles, mas Jesus produziu temor no seu coração. Como eu disse, eles conheciam, sabiam o que Jesus podia fazer. Eles já tinham visto, vivido quantos milagres. Mas ali naquele momento, eles esqueceram quem estava no controle do barco. Uma quarta lição que nós podemos trazer: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41 diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que a gente pode dizer aqui que eles esqueceram quem era Jesus? Que eles não conheciam verdadeiramente quem era Jesus? Porque para eles fazer uma pergunta: quem é este? E às vezes nós também fazemos essa pergunta: quem é este? E nós sabemos que o nosso Deus, ele tem o poder, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor, para que nós venhamos a conhecer quem é o Senhor e o que Ele pode fazer em favor das nossas vidas. Amém? As tempestades, elas nos ajudam a conhecer Deus de modo novo e de modo surpreendente, que às vezes até a gente pergunta: quem é este? E a resposta é: eu sou o teu Deus, aquele que te chamei. Esse é o Deus que nós servimos? A promessa de Deus para as nossas vidas. Deus não vai nos abandonar em meio à tempestade. Deus não vai te abandonar em meio à tempestade. E eu tenho uma boa notícia para você: tempestade não dura para sempre. Ela passa. E nessa noite pode ser o último dia da tua tempestade. Dependendo da maneira como você vai se colocar diante de Deus, pode ser o último dia. E passando já para a gente estar concluindo, né, essa mensagem, Reginaldo falou sobre Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu queria que você também tivesse esse versículo. Hoje pode ser o dia que vai findar a tua tempestade. Amanhã, quando você acordar, você vai estar alegre. Você vai estar vivendo uma nova direção daquilo que você tem buscado para a tua vida.
Eu não sei como você está, não sei como está o teu coração, não sei o que você está passando, não sei quais são as alturas que as ondas estão batendo em você e às vezes já está até te encobrindo. Não sei que preocupação tem trazido ao teu coração aquilo que você tem vivido. Mas uma coisa eu tenho certeza: chame Jesus para estar no controle do barco da tua vida. Não há impossível para Ele. Tudo é possível para Ele. Basta que apenas nós venhamos a entregar, que nós venhamos a confiar, que nós venhamos a depender do Senhor. Porque nós temos a mania de entrega e tira. Entrega e tira. Como Deus vai agir? Porque Deus não sabe, Ele nos conhece por inteiro, mas às vezes as nossas atitudes faz com que nós venhamos a deixar Deus maluco, porque as nossas atitudes nem nós mesmos entendemos a maneira como nós estamos agindo. 1 Pedro 5,7 diz assim, queridos, essa é uma promessa para nós, e eu queria que você tomasse isso para a tua vida. Diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, querido. Tenha isso sobre a tua vida. Você é precioso para Deus. Jesus, Ele deu a sua vida em favor da minha e da sua vida. Então nós somos preciosos. Lança sobre Ele. Ele está pedindo isso. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. E a decisão está nas nossas mãos de obedecer ou não. De nós queremos ficar em meio à tempestade ou em meio à luta, ou vivendo uma ansiedade que muitas vezes nos tem tirado da presença do Senhor, tem tirado a nossa paz, porque nós não estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo o mês que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 15 anos, estamos ansiosos com o que vai acontecer. Não, Deus está falando para você: entrega todas as tuas ansiedades para mim, porque eu tenho cuidado de você. Então, como eu disse, toda tempestade passa. Então, eu tenho 8 dicas para você. E eu queria que você entendesse que as tempestades, elas, em algum momento das nossas vidas, nós vamos passar. E como eu disse, a maneira como nós vamos nos colocar e nos comportar diante das tempestades é o que vai definir o resultado dela. Se nós sabemos que toda tempestade passa, e se nós sabemos que Deus está no nosso barco, eu queria que você então aproveitasse a tempestade para experimentar um milagre. Porque a tempestade vem para trazer milagre, vem para trazer bênção. Aproveite a tempestade para amadurecer na fé. Como nós falamos, nós precisamos conhecer a Deus, e às vezes a nossa fé, ela está muito baixa. Então aproveite a tempestade. Não olhe somente com incredulidade, não, creia que Deus está no controle. Aproveite a tempestade para aprender algo novo de Deus. Deus tem algo novo todos os dias. E em meio à tempestade, há algo novo de Deus para a tua vida. Aproveite a tempestade para descansar em Jesus. Aproveite a tempestade para acalmar os aflitos. Seja a voz profética de Deus aonde você está. Assim como Paulo foi, que você também seja. Acalma as pessoas que estão aflitas.
ao teu lado. Aproveite a tempestade para manifestar o poder de Deus através da sua vida. Aproveite a tempestade para desfrutar da presença de Jesus. Aproveite a tempestade para reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. Queridos, a tempestade, ela passa. Esses 8 itens que nós listamos aqui, eu creio que de alguma maneira Deus falou ao teu coração. E eu posso te garantir uma coisa: Deus está no controle de toda tempestade que você vier ou estiver passando. Agora vai depender de mim e de você entregar o controle do barco nas mãos dele. Que nessa noite nós possamos refletir aquilo que nós ouvimos. Desobediência vai nos atrair tempestade nas nossas vidas e vai nos tirar do propósito de Deus. Tempestade nós vamos estar em tempestade para nós anunciarmos e sermos bênção na vida de pessoas. Mas também vai ter tempestade para que Deus venha se revelar cada dia mais a nós. Não sei que lições que você pode tirar dessa palavra, mas eu creio que Deus está ministrando o teu coração, porque Deus tem um propósito para mim e para a tua vida, e o propósito dele vai ser cumprido. Se você tem uma palavra, toma posse nessa noite. Saia daqui com a tua fé aumentada. Saia daqui com o teu ânimo renovado. E lembre-se, para a tempestade, eu tenho uma palavra de Deus e eu vou chegar ao outro lado. Não é a tempestade que determina os frutos que nós iremos colher. É o que Deus determinou e é a palavra de Deus. Amém? E eu encerro essa palavra com um trecho que diz assim: na calmaria ou na tempestade, continue deixando Deus no comando. Continue investindo em um relacionamento com Ele. Saiba viver e aproveitar o máximo de cada fase que vier. Deus tem sempre algo a nos ensinar. Deus tem sempre um plano. A nós basta abrirmos os olhos e corações para receber a vontade dEle. Que os teus olhos não estejam voltados para as circunstâncias, porque quando você fita os teus olhos nas circunstâncias, ela te mina, ela tira as tuas forças, mas que você possa voltar os teus olhos para aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, Jesus. Amém? Queridos, fica de pé. Nós vamos estar ouvindo um louvor. E eu queria que você, nesse momento agora, que você colocasse para Deus. Você sabe o que você tem passado e você sabe o que precisa ser acalmado na tua vida. E que Deus, Ele possa trazer a revelação ao teu coração, mas que você também possa ter a atitude de reconhecer que Jesus precisa estar no teu barco e no controle da tua vida. Amém?